Olá, hoje é dia 26 de maio de 2025 e eu estou gravando uma aula sobre propedêutica cirúrgica em cirurgia bucomaxilofacial, mais especificamente em exodontias. Essa aula, nesse momento do semestre, ela é muito interessante porque vocês já têm uma vivência, né, do que é a prática cirúrgica, vocês já avaliaram alguns pacientes, talvez alguma das suas cirurgias tenha sido suspensa por uma condição clínica desses pacientes, e vocês também observaram o pós-operatório dessas cirurgias. E os temas que nós vamos abordar, eles são, na maior parte, revisão, né, de outros conteúdos ministrados ao longo do curso de odontologia e que agora vocês vão ter uma outra visão por causa dessa experiência clínica, né, nos procedimentos cirúrgicos que são tão importantes, uma boa avaliação dos pacientes. Então vamos lá. Quando eu falo em propedêutica, em cirurgia bucomaxilofacial, eu me refiro ao diagnóstico, ao exame clínico, diagnóstico e planejamento, em especial da oportunidade cirúrgica dos pacientes que são candidatos à exodontia. Quando eu falo propedêutica, ela vai ser uma condição, né, comum em patologia, e aqui a gente pode incluir as indicações, as indicações mais comuns das extrações bucais. Outros capítulos de patologias comuns, né, na prática odontológica, a gente pode incluir a DTM e dor orofacial, que tem uma característica peculiar, a traumatologia e as deformidades dentofaciais. Mas todas elas, a parte propedêutica, exame, diagnóstico e plano de tratamento, ela vai ser comum, a raiz dessa demanda ela vai ser comum. As indicações para extração dentária, elas podem ser das mais variadas, né? O que a gente está mais habituado a ver são as cáries extensas, seguidas por necrose pulpar, eventualmente fraturas radiculares, doença periodontal. Quando a gente tem um dente rígido, mas por uma indicação ortodôntica ou para uma melhor reabilitação protética, está indicada a remoção desses elementos dentários, a gente coloca como diagnóstico a maloclusão. Condições estéticas seriam mais ou menos a mesma situação. E além disso, supranumerários, lesões císticas ou tumorais associadas, terapia pré-radiação, fraturas dos maxilares, né, dentes em traço de fraturas, tem a sua extração indicada, e talvez vocês já tenham vivenciado e talvez vocês possam entender melhor as indicações sociais e econômicas tão comuns no ambiente de universidade pública. Então, de toda maneira, né, seja qual for a natureza do procedimento cirúrgico, né, do procedimento que nós temos em mão, a gente vai partir sempre de uma abordagem protocolar, né? Eu quero saber, eu quero entender qual a queixa, qual o incômodo que traz esse paciente para a consulta, né? E depois, passando também por uma avaliação clínica, a gente vai perceber, né, se esse paciente tem condições para se submeter àquele procedimento naquele momento ou se ele deverá ser postergado. Então, no exame clínico, a gente vai partir sempre da queixa do paciente, né? No caso da disciplina de cirurgia 1, exodontias, né? O dente em questão, o que incomoda mais, às vezes a gente tem múltiplas extrações recomendadas e a gente vai atender primeiro a queixa do paciente.
Depois nós colhemos a história da doença atual, que é importantíssima para a gente fazer, muitas vezes, o diagnóstico diferencial. Então, por mais comum que sejam as dores de dente, por vezes a gente pode estar diante de uma nevralgia de trigêmeo. Então, uma boa anamnese, né, colhendo a história, como é essa dor, né, quando passou a incomodar, a gente consegue esclarecer quais são as principais hipóteses de diagnóstico para aquela queixa. Ao exame físico, a gente geralmente já sabe o que vai encontrar, porque o paciente fala, meu dente está quebrado, meu dente está com um furo, uma cavidade extensa, algo do tipo, ou meu dente está mole, a gengiva sangra. Então, a gente, quando parte para o exame físico, se nós já fizemos uma boa anamnese, é provável que a gente já saiba o que vai encontrar ao realizar esse exame. De acordo com a suspeita clínica, a gente poderá solicitar exames complementares, né, sendo a radiografia os mais comuns, mas nós nos utilizamos de exames hematológicos, de exames histológicos ou histopatológicos e até de medicina nuclear, a depender da entidade que nós estejamos suspeitando. Quando a gente passa para o exame físico, a gente deve ter uma atenção ao exame físico extrabucal, pois eventualmente esse paciente tem ele especificamente quando a gente fala de exodontia, a gente pode ter um quadro infeccioso associado com manifestação clínica, né? E isso poderá mudar a indicação, a nossa conduta. Então, por vezes, a gente pode prescrever um antibiótico para esse paciente, anti-inflamatório, retirar do quadro agudo para então realizar a cirurgia ou a exodontia. Então, mas lembrando que um paciente ele tem que ter um quadro clínico compatível com a sua queixa, né? Então, por vezes a gente tem um aumento de volume, né? E a gente, isso aí deve ser um abscesso, algo do tipo, né? Ao exame intrabucal desse paciente específico, a gente percebe a presença de uma bolha extensa no assoalho bucal de coloração azulada, violácea. E quando a gente faz a manobra semiotécnica de punção aspirativa, a gente vê que se trata de um conteúdo sanguinolento. Então, gente, o exame físico, as manobras semiotécnicas, elas são importantes. A gente não deve ficar acostumado a fazer preconceito, né? Pré-diagnóstico, não preciso nem olhar, porque às vezes a gente tem surpresas. Nesse paciente, a dor era por uma lesão expansiva provocada por um hemangioma de assoalho bucal. Na propedêutica, a gente envolve também o nosso planejamento, né? Em especial uma avaliação clínica da saúde desse paciente para considerar a possibilidade de fazer extração naquele momento, como acontece nos nossos ambulatórios. Então, a gente pode avaliar, por exemplo, o acesso ao dente. Se o paciente tem uma limitação importante da abertura bucal, seja por uma condição inflamatória, seja por uma condição extradentária, como uma anquilose da mandíbula, esse acesso ao dente tem que ser avaliado para ver se, inclusive, se eu vou fazer em condições ambulatoriais ou se eu vou levar esse paciente para um hospital, por exemplo, para fazer esse tipo de tratamento. As condições da coroa, né, já dá uma ideia do grau de dificuldade que eu vou encontrar, né, para avaliar esse paciente. Então, voltando um pouquinho, acesso ao dente. Então, paciente com limitação da abertura bucal, isso pode ocorrer por um processo inflamatório, um trismo associado a um processo infeccioso envolvendo a região retromolar e de masseter. Então, nesses casos, a gente precisaria inicialmente manejar essa condição para depois
passar para o tratamento definitivo. Pacientes com uma boa abertura bucal, já desdentados, eles facilitam o acesso ao dente e aí a gente prevê que a gente não vai ter tanta dificuldade. Por exemplo, pacientes obesos, a gente já pode encontrar uma dificuldade maior para abordar esses pacientes, inclusive para anestesiar. As condições da coroa, então, se eu tenho um bom remanescente de coroa, eu posso imaginar que eu vou fazer essa extração por meio de fórceps, né? Afasta a possibilidade de precisar, por exemplo, de uma técnica terceira, utilizando brocas, odontosecção, ostectomias, mas a gente não deve subestimar, porque se eu tenho uma cárie extensa que justifica a remoção do dente, possivelmente aquela coroa está muito frágil e quando eu lançar a mão do fórceps, ele vai acabar fraturando. Então, eu sempre que eu vou utilizar fórceps em dentes com cáries extensas, eu já advirto o paciente, pode quebrar o dente, pode fazer um estalozinho, alguma coisa desse tipo, para ele não ficar assustado. A mobilidade do dente, né? Então, assim, às vezes a gente percebe que o dente tem uma mobilidade elevada, grau 2, grau 3, é uma periodontite irreversível, né? E aí a gente prevê muita facilidade. Isso é importante porque às vezes o paciente está com uma anemia, está com uma pressão elevada, mas eu vejo pouca necessidade de anestésico, eu vejo um procedimento rápido e e, e pouco estímulo, né, para estressar esse paciente e eu posso realizar esse procedimento. Os achados radiográficos, eles são importantes. Às vezes às vezes não são importantes para o diagnóstico, porque clinicamente você já observa necrose pulpar, lesões de furca e, e você já chegou à conclusão que esse dente está condenado. Mas eles têm um valor de diagnóstico e têm um valor de registro, né? Então, para o seu respaldo jurídico, essas radiografias elas são muito importantes, inclusive para serem arquivadas, né? Então, a gente sempre radiografa para não haver mal entendido depois. Não precisava extrair meu dente, dava para recuperar. Esse tipo de coisa que às vezes os pacientes nos traz. Mas, além disso, eu vou fazer um estudo minucioso da região, né? Então, eu vou avaliar, por exemplo, a sua relação com estruturas nobres adjacentes, como o seio maxilar. Poxa, o risco de eu jogar uma raiz para o seio maxilar, ou o nervo alveolar inferior, se eu posso causar uma lesão a esse nervo e comprometer a sensibilidade do lábio. Então, isso tudo deve ser observado. Então, não é simplesmente, está cariado, está com lesão de furca, vamos extrair. Não, eu quero ver o comprimento dessas raízes, eu quero entender se existe alguma dilaceração radicular, não é? Para a gente planejar o nosso procedimento, inclusive colocando broca, se eu tenho hipersementose, se eu tenho perda do estado do espaço periodontal, que pode sinalizar uma anquilose desse dente. Então, a gente vai prestando atenção a todos esses itens para a gente antever se vai ser um procedimento mais simples ou mais complicado. Essa imagem aqui ela é muito interessante porque quando a gente tem lesões periapicais, né, nesse caso aqui periodontal associada, e no momento que a gente realiza a exodontia, a gente observa se essa lesão ela já não veio aderida, né? O que é muito comum. Muitas vezes essa lesão vem aderida à raiz e eu não preciso fazer curetagem vigorosa desse alvéolo, né? Uma vez que a lesão já foi removida. E o inverso também é verdadeiro. Se a lesão não veio aderida à raiz, eu vi radiograficamente que eu tinha uma lesão ali periapical, nesse caso aqui mais especificamente periodontal,
Se essa lesão não vem aderida à raiz, eu vou curetar até que eu remova essa lesão granulomatosa ou cística do alvéolo. Então, isso tudo está embutido na propedêutica. Você está avaliando o seu paciente clínica e radiograficamente, né? E você estabelece um diagnóstico, um plano de tratamento e um prognóstico, tá? Então, doença periodontal avançada com mobilidade dentária, então fica registrado, fica a avaliação radiográfica e a gente imagina que esses dentes serão removidos com muita facilidade. Nesse processo de diagnóstico e planejamento, eu consigo prever se eu vou ter uma extração simples, somente com alvéolos, pela técnica primeira, se eu vou precisar trabalhar com alavancas na técnica segunda, porque as raízes já estão separadas, ou eventualmente até se eu vou precisar lançar mão de uma técnica cirúrgica, né, onde a gente realiza odontosecções, ostectomias e alveoloplastia. Então, o professor Graziani, né, que é um livro que a gente já estudou muito no passado, hoje tem alternativas melhores, até porque esse autor já faleceu, e a obra não tem sido atualizada, mas ele gostava de se referir às extrações dentárias, técnica primeira fórceps, técnica segunda com extratores e técnica terceira, a técnica cirúrgica com a abertura de retalho e a utilização de brocas. Pois bem, então, tudo isso para a gente estabelecer que na avaliação clínica, né, a gente tem que considerar também a oportunidade do procedimento. Aí é que entra a história médica desses pacientes, a revisão dos sistemas desse paciente. Então, para um diagnóstico, a gente colhe a queixa principal, a história da doença atual, parte para o exame físico, mas na anamnese está contida a avaliação clínica desses pacientes. Então, é muito importante saber se aquele paciente ele apresenta algum risco ou não de ter um evento, né, uma comorbidade, uma fatalidade durante o procedimento. Porque durante um procedimento odontológico, em especial um procedimento cirúrgico odontológico, a gente vai submeter nosso paciente a uma reação de luta ou fuga, onde a demanda metabólica, a demanda por energia, ela aumenta. Então, assim, de maneira resumida, né, para realizar suas funções básicas, né, caminhar, né, praticar esporte, o organismo humano necessita, em resumo, de oxigênio e glicose, né, é onde a gente vai criar ATP e mobilizar todas as células, né. Frente a uma situação de estresse, né, hiperatividade, essa demanda ela aumenta, né. Então, por exemplo, se o paciente é diabético e a oferta de glicose ela é dependente de uma insulina externa, então ele fez uma dose para suas atividades normais, na paz, tranquilidade, e agora ele está se vendo numa reação de luta ou fuga, em que a sua demanda metabólica aumenta subitamente. Então, ou ele faz uma dose extra de insulina às pressas e poucos pacientes têm esse nível de consciência, esse nível de controle, ou ele pode fazer um quadro de hipoglicemia, lipotímia e síncope na cadeira odontológica. Então, o objetivo dessa discussão é a gente trazer esses conteúdos de medicina oral para a prática clínica, que vocês viram lá na fisiologia, vocês viram na estomatologia, e agora a gente está aplicando aqui nos pacientes cirúrgicos, onde essa demanda ela é mais crítica, né? Então, assim, ninguém acorda, oba, hoje é dia de dentista. Então, tem sempre um componente de estresse, um componente emocional. E a maioria dos pacientes tolera, suporta bem.
Agora, a gente tem pacientes que esse esforço, e não somente idosos, pacientes que possuem comorbidades, esse esforço pode precipitar um evento clínico, que geralmente é uma lipotímia, uma síncope, mas eventualmente pode também levar a uma parada cardíaca, uma cetoacidose diabética, um quadro mais grave realmente. Então, assim, num paciente rígido, a demanda metabólica ela aumenta e as medidas compensatórias elas são ativadas. Os hormônios, eles como a catecolaminas, o cortisol e o T3 da tireoide, eles são liberados. Uma vez lançados na corrente sanguínea, isso vai gerar ativação de metabolismo, que é perceptível clinicamente, como com aumento da frequência cardíaca, o aumento da frequência respiratória, vasoconstricção periférica, ou seja, torna o paciente mais resistente à dor e mantém os órgãos vitais mais nutridos, né? Principalmente coração, pulmão e o próprio nível de consciência, sistema nervoso central. A gente tem a constrição do baço, né? Promovendo um aporte de hemácias e a sudorese para o controle da temperatura. Então, luta ou fuga. Praticando o esporte, a gente tem todos esses mecanismos acionados ou numa situação de estresse, como é comum na cadeira odontológica também. Só que, se o paciente ele possui alguma comorbidade que a gente costuma chamar alguma doença de base, né? Ele pode não responder satisfatoriamente a esse aumento da demanda metabólica. Então, assim, qualquer doença ou condição que interfira na capacidade do organismo em prover substrato metabólico ou lançar mão de medidas compensatórias, ela é chamada doença de base. Então, por exemplo, se o paciente tem vitiligo, ele tem um problema de melanina, ele tem umas manchas cutâneas, mas a oferta de oxigênio pelos pulmões está adequada, o transporte de oxigênio pelas hemácias está normal, né? A frequência cardíaca e a força de contração miocárdica também está normal. Então, é um tipo de doença que não tem qualquer impacto sobre o metabolismo desse paciente. Então, é uma doença comum. A gente se refere à doença de base, doenças cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca congestiva, respiratórias, como o DPOC, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, endócrinas, como o hipotiroidismo, hematológicas, como anemia, e assim sucessivamente. Então, quando a gente estuda fisiologia e clínica médica, que na estomatologia a gente costuma muito se referir como medicina oral, a gente está prevendo esse tipo de situações. Eu sou um profissional da saúde que estresso meus pacientes e eu preciso avaliar se ele está apto ou não a realizar esse procedimento. Então, essa avaliação clínica, ela é responsabilidade nossa, cirurgião dentista. E que às vezes a gente negligencia, né, solicitando pareceres médicos e às vezes numa postura até covarde, solicitando que o procedimento seja autorizado por escrito e coisa do tipo. Não, é nossa competência avaliar esses pacientes, determinar se ele está descompensado, se ele não tem condições clínicas para realizar o procedimento, é uma percepção nossa. E aí a gente solicita que o médico assistente, ele controle, maneje essas condições clínicas para que o paciente retorne numa condição melhor para esse procedimento. Então, assim, esse é um estudo que eu fiz na Universidade Estadual de Feira de Santana, que ele é interessante, e ele mostra que a prevalência de indivíduos portadores de doenças de base, ou seja, com impacto no metabolismo, numa clínica de extensão e cirurgia bucal. E os achados mais comuns são a hipertensão,
apresentar algum tipo de limitação sistêmica, né? 22%, sendo a prevalência a hipertensão arterial, seguida por anemia, né? A diabetes nem é tão comum assim, e de idade média. Então, assim, para nossa felicidade, as condições, a gente não tem tantas doenças clínicas. A mais comum é hipertensão. Hipertensão, diabetes e anemia, a gente tem que saber, né? Se o paciente tem uma síndrome, uma outra condição rara, eu vou estudar o seu caso para ver como é que a gente deve proceder. Não é vergonha nenhuma. Então, vamos começar falando sobre algumas doenças. Eu não vou esgotar esse assunto, não é nossa pretensão, mas eu quero ilustrar para vocês é, um, um- um- um raciocínio lógico, como abordar esses pacientes. Então, eu vou dar alguns exemplos de doenças de base e de como conduzir esses pacientes numa clínica. Por exemplo, paciente que tem anemia, ele tem uma queda na capacidade do sangue em transportar oxigênio, ou seja, um dos principais substratos metabólicos, pela diminuição de hemácia e ou hemoglobina, né? Então, a importância para o cirurgião dentista de se saber que o paciente é portador de anemia, conhecer, né, é que com a oferta reduzida de oxigênio, né, porque as hemácias não têm a competência de um paciente normal, esse paciente pode fazer uma lipotímia e síncope, e desmaiar, precisar de um oxigênio suplementar e tal. Mas, se for um paciente idoso, por exemplo, ele pode, além disso, fazer uma isquemia de miocárdio e fazer um infarto. Ele pode fazer uma isquemia cerebral e fazer um derrame, né? Então as coisas podem ficar bem complicadas. Com anemia grave, aparecem sintomas ortostáticos significativos e os pacientes podem desenvolver dispneias mesmo em repouso. Então, não é que o paciente é anêmico ou não. Se é anêmico, eu não opero. Se ele não é anêmico, está tudo bem. Não, eu preciso quantificar essa anemia. Às vezes a gente tem, ainda mais aqui na Bahia, que é uma população muito miscigenada, com influência negra africana, a gente tem muito paciente falcêmico ou com traço falcêmico, né? Então, eu preciso avaliar se é uma anemia importante, né, que pode inclusive justificar uma transfusão de hemácias, concentrado de hemácias antes de um procedimento cirúrgico, ou se é um traço falcêmico, uma anemia mais leve, que eu não preciso me preocupar. E a maneira que a gente tem de avaliar isso é colhendo a história clínica, do tipo, o senhor é anêmico, e o que é que o senhor sente? Eu não sinto nada. Então eu posso solicitar um hemograma e eu vou ver que é uma anemia leve, né? Uma anemia sutil. Agora, se o paciente fala para mim que ele tem fadiga, cansaço mesmo em repouso, que ele desmaia com alguma frequência, eu já posso imaginar que é uma anemia importante, né? E aí a gente usa essa expressão, uma anemia importante, eu preciso manejar antes de realizar o meu procedimento cirúrgico. Então, conhecendo a anemia, eu faço as perguntas que são relevantes e eu consigo chegar à conclusão se eu posso atender esse paciente ou se eu preciso encaminhar para o médico para estabelecer alguns cuidados. E aí a gente tem ainda as situações de comorbidades, principalmente nos idosos. A gente vai conversando com o paciente, a gente vê que ele tem uma anemia, ele tem uma hipertensão e ele tem uma diabetes, e aí o nosso risco cirúrgico vai aumentando, né, exponencialmente. Ainda falando de anemia, em pacientes cardíacos pode ocorrer sintomas de angina do peito e insuficiência cardíaca congestiva. Então, às vezes o paciente ele
tem uma insuficiência cardíaca congestiva importante e ele tem cansaço. Se ele juntar isso, uma anemia, a, a impressão, a possibilidade é que esses cansaços se tornem mais frequentes, mais fortes, acompanhados de lipotímia, síncope e até um evento mais grave como a angina ou o AVC, tá? Diabetes mellitus também tem uma prevalência importante. Todo mundo conhece, tem um diabético na família, tem um vizinho, né? Já teve um paciente diabético. Esses pacientes têm uma insuficiência absoluta ou relativa da produção de insulina, né, pelo pâncreas, ou uma resistência periférica, uma falta de resposta dos tecidos periféricos. Então, assim, quando tem uma condição genética que se manifesta muito precocemente, geralmente na segunda década de vida, às vezes na primeira também, esses pacientes têm uma condição genética e eles são insulino dependentes. Se eu tenho um paciente acima de 50, 60 anos que se diz diabético, provavelmente ele é um diabetes do tipo 2 e ele faz uso de hipoglicemia antioral. A importância disso é que no paciente que faz uso de hipoglicemia antioral, os comprimidos, essas oscilações da glicemia, elas são menos frequentes, é muito menos comum. Então é pouco provável que esse paciente ele vá fazer uma cetoacidose diabética ou mesmo uma síncope por alterações da glicemia na sua cadeira odontológica. Então, gente, cabe a nós avaliarmos. É um paciente diabético insulino dependente, tipo 1, ou tipo 2 que faz uso de hipoglicemia antioral, né? E aqui o quadro clínico desses pacientes, né, o tipo 1, então o início antes dos 25 anos, insulino dependente, associado a alterações genéticas, e as oscilações metabólicas são mais importantes. Então, às vezes, num paciente com menor nível de instrução ou idoso, ele pode fazer confusão com as unidades de insulina, né, e fazer hipoglicemia ou cetoacidose diabética. Então a gente tem que avaliar isso bem. E a maneira que a gente tem de avaliar isso é perguntando. Quando o seu açúcar está muito alto, o senhor sente o quê? Ah, eu passo mal, já desmaiei, fico com hálito, com gosto, com cheiro de acetona. Ai, pô, beleza, ele sabe o que é cetoacidose diabética. E quando foi a última vez que teve isso? Ah, semana passada mesmo, doutor, eu passei mal. Bronca, né? É um paciente que está descompensado, né? Ele teve um evento, né? Uma complicação da doença de base dele muito recentemente. Agora, se ele falar, ah, não, isso só aconteceu no início, depois eu aprendi a usar insulina, usei insulina, nunca mais tive. Opa, é um paciente que parece estar compensado e apto ao procedimento cirúrgico, às vezes com alguns ajustes, né, na dose de insulina ou na recomendação da dieta, em especial pré-operatória. Da mesma forma, o anêmico. A gente pergunta, a sua anemia provoca o quê? Ah, não provoca nada. Tudo bem, provavelmente é uma anemia leve. Agora, eu tenho desmaios, eu fico muito tonto. E quando que isso aconteceu? Ah, ontem mesmo eu tive. A gente talvez não seja o momento mais oportuno para atender esse paciente. Tá? Para tipo 2, início após os 40 anos, muito relacionado à obesidade, são defeitos nos receptores de insulina e esses pacientes controlam a glicemia por meio de hipoglicemiantes orais, como eu falei, que tendem a oscilar menos as taxas metabólicas ligadas ao açúcar. Então, manejo. Dose normal de hipoglicemiantes orais, né, se for o caso. Modificação no intervalo de aplicação da insulina, né? Isso com orientação médica. A gente não deve, né, ficar orientando o paciente para aumentar a dose de insulina ou fazer uma insulina
de curta duração antes de sair de casa, essa orientação cabe ao médico assistente, né? Esses ajustes na dose de insulina. E a hipertensão? A hipertensão, a gente abre um parênteses interessante porque a gente tem a síndrome do jaleco branco, né? Muitas vezes o paciente chega para a cirurgia, né? Chega no nosso ambulatório e ele fala que a pressão dele é controlada, que ele toma o remédio dele direitinho, mas a pressão está alta, né? Ele, poxa, mas eu estou tomando medicação direitinho e tal. Então, isso pode ser a síndrome do jaleco branco, né? Que o paciente, quando está na frente de um profissional, ele fica estressado, né? Ansioso e a pressão acaba elevando. Isso é tão relevante que é prática comum na cardiologia que esses pacientes façam monitorização domiciliar da pressão arterial. É chamado de MRPA, o mapa, alguma coisa do tipo. E que pode ser feito de maneira simples também. Por exemplo, quando o paciente, né, apresenta características, não, minha pressão é controlada e tal, mas no dia do procedimento ele fez um pico, né, por exemplo, de 180 por 100, é um índice que a gente costuma não operar esses pacientes, a gente pode considerar outros parâmetros, mas de maneira geral a gente não opera esses pacientes. Em vez de eu encaminhar direto para o médico, eu peço para ele fazer um controle domiciliar da pressão arterial. E isso vai gerar um gráfico para mim. Eu peço para... Na terça estava 180, né? Então eu peço para ele observar, né? Eu que atendo na terça-feira na cirurgia 1, na quarta ele aferiu, estava 190. Na quinta, 170. Na sexta, 190, 180. E assim sucessivamente. Durante uma semana, quando ele retorna para mim, ele anota lá no papel, então aqui é esse gráfico da pressão arterial. Então, assim, ele se enganou, ele achava que estava tomando o remédio direitinho, que estava compensado, né? Porque muitas vezes a hipertensão ela é assintomática. Então, nesse caso aqui, a gente cabe um encaminhamento para o cardiologista para uma reavaliação, que não é raro. O paciente, né, envelhecendo, está muitos anos com aquela medicação, ou vem abusando do sal, alguma coisa do tipo, sedentarismo, e aquele medicamento que ele usa não é mais suficiente para controlar a hipertensão dele. Mas, por outro lado, se esse paciente que na minha presença estava ali com 180 de pressão e em domicílio ele vem ali, ó, 150, 140, 150, 130, né? Em níveis aceitáveis, níveis pressóricos aceitáveis, eu vou entender que aquele episódio foi uma síndrome do jaleco branco. Mas aí, se na semana seguinte ele me traz um gráfico de que a hipertensão dele é controlada, é compensada e faz um novo pico, eu posso sedar esse paciente. Eu posso fazer um benzodiazepínico, uma sedação, né, para manejar a ansiedade dele e alcançar as condições seguras para realizar o procedimento. Então, dessa maneira, eu estabeleci um protocolo onde a decisão por intervir, ela passa pelo porte do procedimento, né? Então, como eu falei para vocês, às vezes a gente prevê uma exodontia complicada, mas às vezes ela é muito simples, né? Com meio tubete anestésico eu consigo realizar esse procedimento de maneira rápida. Então, pouca quantidade de anestésico, de vasoconstrictor, praticamente indolor, e rápido. Então aqui, ó, considerando esse alicerce desse triângulo, eu considero favorável. Mas eu vou olhar os outros dois alicerces dessa decisão. O nível de ansiedade.
Se o paciente é daqueles fóbicos, intolerantes, aí, meu irmão, eu prefiro não me arriscar, né? Eu prefiro, né, adiar o procedimento, né? Às vezes é uma mãe questionadora, então o nível de ansiedade envolvido é um outro fator que, porque tem paciente falando, não, eu tô acostumado, pode tirar aí, pode tirar. O dente já está com mobilidade, tá com muita perda óssea, às vezes, né, pela própria cárie, necrose pulpar, eu removo esse dente. E o estado da doença de base é o terceiro alicerce dessa decisão. Por quê? É recomendável até 16/9. Aí a pressão deu 17, 18, né? Poxa, não é recomendável, mas o procedimento é simples e o paciente é cooperador. Eu faço esse procedimento, né? Eu vejo que vai ser rápido, pouco anestésico, eu faço esse procedimento. Agora, se a pressão do sujeito já está 190, 200, né, de pressão sistólica, eu não vou nem considerar, porque ele andando, né, ele correndo para atravessar uma rua, ele está em risco. Então, gente, essa é uma tríade que me orienta muito no dia a dia. Não é só quanto está a pressão, quanto está o açúcar, de quanto é a anemia, mas também o porte do procedimento e o nível de ansiedade desses pacientes. Então, quando a gente fala em propedêutica cirúrgica, a gente está falando disso tudo: diagnóstico, planejamento. Planejamento considerando a oportunidade de atendimento desse paciente. Algumas vezes a gente vai entender que o paciente precisa de um cuidado, uma atenção médica. E aí a gente vai solicitar essa avaliação, essa consultoria. Eu costumo fazer esse tipo de relatório também de maneira protocolar. Então, ao médico assistente, em especial no Sistema Único de Saúde, nem sempre o paciente vai ter condições de se consultar com o especialista, né? E às vezes é até desnecessário. Um bom clínico pode fazer um controle da hipertensão, pode fazer controle do diabetes desse paciente. Então eu encaminho ao médico assistente, né? Ou o médico que está habituado, que está acostumado a ver aquele paciente. Aí, por exemplo, paciente Severino Silva, 58 anos, né? Eu estou dando os dados desse paciente, caso ele não conheça. Encontra-se em programação para tratamento cirúrgico odontológico, né? Então, eu já estou dando uma pista do porte desse procedimento em regime ambulatorial. Quando eu digo em regime ambulatorial, eu estou dizendo que ele vai usar anestésico local. Ele não está no ambiente hospitalar para fazer anestesia geral, por exemplo, né? Não está no ambiente hospitalar para receber transfusão de sangue, por exemplo, um concentrado de hemácias num paciente anêmico. E apresentou em seu exame clínico, ou seja, na minha avaliação, histórico de anemia, letargia e fraqueza, além dos seguintes sinais vitais: pressão arterial de 12/7, um pulso de 104 batimentos. Ou seja, é um paciente que tem uma anemia importante. Ela é importante porque ela está impactando na homeostase desse paciente, no metabolismo desse paciente. Enquanto que um paciente normal tem 60 a 70 batimentos por minuto, ele está aqui com 104. Isso é um impacto metabólico da anemia, ou seja, já que o sangue transporta pouco oxigênio por minuto por causa das hemácias comprometidas, então o coração faz o sangue girar mais rápido e ele aumenta a frequência, tá? Então vejam que eu estou sinalizando que eu avaliei esse paciente e que eu considero um paciente de risco elevado. Eu gostaria que ele fosse compensado. Aí, diante do exposto, solicito avaliação e conduta, tá?
essa conduta não é ele me dizer se eu posso usar anestésico com vaso, se eu vou atender o paciente de manhã, se eu vou fazer uma sedação com benzodiazepínico. Não é a conduta minha, é a conduta dele. Eu quero que ele avalie o paciente e estabeleça uma conduta. Se for num paciente hipertenso, por exemplo, ele faz um uso de um antihipertensivo qualquer, ele pode adicionar, por exemplo, um diurético, uma losartana. Se é um paciente anêmico, ele pode programar, eu vou solicitar então uma transfusão de concentrado de hemácias e você faz o procedimento no turno oposto, né? Então, o concentrado de hemácias, ele que tem que prescrever, né? Então, a gente vai contar com essa colaboração desse médico assistente. Então, eu gosto de demonstrar que eu avaliei esse paciente e que eu considero um candidato que é inoportuno o procedimento cirúrgico, tá? E aí, outra coisa que a gente tem que estar atento é que esses médicos, eles devem emitir um parecer, não autorizando, ele não precisa colocar o nome dele na fogueira, né? Se responsabilizar. Ele não sabe o que eu vou fazer, ele não sabe se eu sou perito, se eu sou competente naquilo que eu vou fazer, se eu sou um cirurgião rápido ou se eu sou um aventureiro que está experimentando. Então ele vai geralmente estabelecer um risco cirúrgico. Então aqui, por exemplo, o senhor Enéas Oliveira Filho, de 80 anos, realizou avaliação cardiológica com ECG apresentando M-bloqueio anterior superior esquerdo, níveis pressóricos normais e ausculta cardíaca normal, estando apto para ser submetido à cirurgia bucomaxilo de risco cirúrgico asa 1, né? Então, assim, eles estabelecem o risco. Já é um paciente de 80 anos, asa 1, viu? Um outro parecer. Ao colega, paciente Antônio Pereira dos Santos é hipertenso, atualmente compensado em uso regular de propanolol. Há uma sobrecarga de ventrículo esquerdo devido à hipertensão, porém não contraindica o procedimento dentário. Quanto à anestesia, seria melhor o uso sem vasoconstrictor, mas se não tiver, e for procedimento rápido, tudo bem. Até de forma muito coloquial. Pois é, isso aqui é um detalhe importante. Gente, anestésico sem vaso não presta, né? Isso é uma lenda, em especial para extração dentária. Então vejam bem, se o paciente é tão grave que eu não posso usar anestésico com vaso, eu não devo fazer essa extração em ambiente ambulatorial. Eu devo providenciar um ambiente hospitalar, né, com anestesista, às vezes a presença de um cardiologista na sala. Isso porque o anestésico sem vaso ele é muito ineficiente para cirurgias. Por exemplo, terceiros molares, sem chance, sem condições. O paciente vai sentir dor. E se ele sentir dor, é muito pior do que aquela adrenalina que estava contida ali em 1 ou 2 tubetes, ou 4 que sejam, de anestésico com vaso. Então, gente, alguns médicos ainda encaminham relatórios com orientações esdrúxulas. Por exemplo, os pacientes anticoagulados, né? Às vezes o próprio médico assistente, um hematologista, ele indica suspender o anticoagulante alguns dias antes. Os protocolos internacionais, eles não suspendem. Por quê? É preferível que esse paciente tenha uma hemorragia odontológica do que uma trombose pulmonar, né? Uma trombose profunda. O risco é muito maior com a suspensão do anticoagulante. Então, assim, esses pacientes então vão ter hemorragia após extração? Não.
nós vamos assumir a responsabilidade e lançar mão de cuidados locais. Então, eu posso colocar uma esponja de colágeno, eu posso fazer um retalho para fechar por primeira intenção, não vou deixar o alvéolo aberto, eu posso fazer suntura em massa, eu posso fazer bochecho com ácido tranexâmico, transamin, que é um antifibrinolítico. Então, assim, eu tenho uma série de medidas, né, locais que vão minimizar o risco. Mas se ainda tiver hemorragia, que seja uma hemorragia dentária do que uma trombose, tá? Então, atenção com essas recomendações médicas, porque às vezes a gente percebe que alguns médicos estão meio desatualizados quanto a isso. Então, gente, esse era o meu objetivo. Abrir a cabeça de vocês, chamar atenção para essa avaliação, que é uma responsabilidade de um profissional de saúde, como cirurgião dentista, que tem tanta autonomia, né? Então a gente tem o poder de anestesiar nossos pacientes, tem o poder de operar esses pacientes, então a gente tem que também ter a responsabilidade de saber avaliar esses pacientes, tá? Essa é uma bibliografia de referência. Eu gosto muito desses dois livros. Eles realmente simplificaram muito os conteúdos de clínica médica e que é um livro de cabeceira que vocês devem ter na sua biblioteca para sempre que preciso, porque como eu falei, anemia, hipertensão e diabetes a gente tem que saber de cor, mas às vezes o paciente tem um problema de tireoide, também está cada vez mais comum, ou uma outra doença mais rara que a gente pode recorrer a esses livros para saber como manejar, tá bem? Então eu espero que esse conteúdo seja útil para vocês e vocês vão ter esse link para recorrer sempre que julgarem necessário. E depois eu espero um feedback também para vocês me dizerem aí o que a gente pode melhorar. Tá bem? Um forte abraço e nos vemos em breve.